Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinhos de Biologia e hoje nós vamos falar de uma questão sobre taxonomia. Bora pro enunciado? A questão 43, que caiu na FAMERP 2023, primeira fase, diz o seguinte: em 1994, os primeiros fósseis de um hominídeo, até então desconhecido, foram encontrados na Etiópia. Os antropólogos responsáveis pela descoberta descreveram os restos mortais como sendo de uma fêmea adulta e decidiram chamar a espécie de Ardipithecus ramidus, apelidada de Ard. Ao longo dos 10 anos seguintes, vários fósseis da espécie de Ard foram encontrados e datados entre 4,2 e 4,4 milhões de anos. Quando os cientistas examinaram essa coleção de fósseis, identificaram que o pé tinha uma estrutura que permitia dar passos com o impulso dos dedos, como fazem hoje, o que os símios que caminham sobre 4 patas não fazem. Então perceberam lá, analisando a estrutura óssea do Ard, que eles faziam aquela forcinha com o dedo do pé. O dedão é o que mais ajuda, né? Quando se compara a espécie de Ard com a espécie humana atual, a categoria taxonômica comum a essas duas espécies e que revela um maior grau de parentesco evolutivo entre elas é o ou a. Aí nós temos aqui gênero, classe, ordem, subfilo e reino. Para a gente responder essa questão, nós precisamos encontrar uma alternativa que mostre para a gente o maior número de categorias taxonômicas em comum. Você não precisa ficar decorando categorias taxonômicas de todos os seres vivos. Não, você precisa saber pelo menos a sua, pelo menos do Homo sapiens, tá? Então vamos lá, olha só. A classificação do ser humano é o seguinte. Primeira categoria taxonômica, reino. Você percebe que o ser humano faz parte do reino Animalia. Então isso significa que dentro dos 5 reinos da natureza, Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia, nós estamos nesse reino dos animais. E aí ele é dividido em vertebrados, vertebrados, e a gente tem um estudo evolutivo baseado assim, né? Segunda categoria taxonômica, filo. O filo do ser humano é o filo dos cordatas, animais que apresentam notocorda em pelo menos uma fase da vida. Notocorda é aquele bastão que sustenta o tubo nervoso do embrião quando nós estamos falando do desenvolvimento embrionário. Terceira categoria taxonômica, classe. Essa categoria, no caso do ser humano, é a mamália, ou seja, são mamíferos. Apresentam glândula mamária? Apresentam. Produzem leite, mas tem pelos. Quarta categoria, ordem. A ordem dos seres humanos e a ordem dos primatas. Aqueles animais que apresentam 5 dedos, sendo um deles opositor. Então consegue fazer o movimento de pinça. Quinta categoria taxonômica, família. Família dos hominidais, que significa que tem o aspecto humano. Pernas, braços, tronco, cabeça. Esse aspecto humanoide, né? Sexta categoria, Homo. E sétima e última categoria, mais específica, espécie. Espécie Homo sapiens. Lembrando que, quando nós falamos de um nome científico, como esse Homo sapiens, ou esse nome científico aqui, ó, Ardipithecus ramidus, nós temos o nome de uma espécie. E todo nome de espécie é formado pelo gênero, com inicial maiúscula, nesse caso aqui é Ardipithecus, e aqui o gênero é Homo, associado a uma palavra que nós chamamos de epiteto. E o epiteto aqui é ramidus. No caso do ser humano, o epiteto é sapiens.
O nome científico só é formado por duas palavras. Lembra? Classificação binomial. Não tem como falar que Homo é o nome da espécie ou Sapiens é o nome da espécie. Tem que ser as duas palavrinhas. Então agora a nossa missão vai ser encontrar qual dessas categorias taxonômicas aqui, ó, apresentada em A, B, C, D e E, apresenta o maior parentesco. Tá falando aqui, ó, maior grau de parentesco evolutivo. Letra A, o gênero Hominidae. Aqui já tem um erro, porque o gênero em questão não é um Hominidae. Tá vendo aqui, ó? Gênero, no nosso caso, é Homo. E o gênero do Ardipithecus ramidus é Ardipithecus. Hominidae está relacionado à família. Percebe o que eles fizeram? Jogaram o gênero como se fosse a família aqui. Então tá errado. Letra B, classe Mammalia. Eu acho interessante fazer esse esquema das bolinhas aqui, ó. Então vamos pensar em parentesco. Para chegar até classe, nós temos 1, 2, 3 bolinhas, ou seja, 3 categorias taxonômicas. Letra C, a ordem primata. Então, ordem primata está bem aqui, ó, nessa distância, também é a 4ª categoria, né? Então, se eu chegar daqui de cima, reino, filo, classe, ordem. Ordem tem 4 categorias taxonômicas em comum. Subfilo vertebrata. O subfilo vertebrata estaria bem aqui, ó, entre filo e classe. Subfilo vertebrata. Seria também 3 categorias taxonômicas, tá? Subfilo, filo e reino. 3 categorias. E reino animal, apenas uma categoria. A gente está vendo o reino bem aqui. Apenas uma categoria taxonômica. Percebe como descobrir quem é mais aparentado? Qual categoria taxonômica traz maior parentesco? Aqui eu tenho 3 em comum. Aqui eu tenho 4 em comum, 3 em comum, uma categoria em comum. Então, a nossa alternativa C, a ordem primata, é a que apresenta mais categorias taxonômicas em comum entre o Ardipithecus e o Homo sapiens. Beleza? Essa é a resposta. Lembrando que a única coisa que o professor pede para você é que você curta o vídeo, confira se é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação e também compartilhe a aula com um amigo. Essa aula aqui entra em taxonomia, ou seja, nós estamos falando de evolução da espécie humana. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!